vamos fazer agora os exercícios propostos da página 51, módulo 20, apostila 5. Exercício 1. Durante uma transformação química, as concentrações das substâncias participantes foram determinadas ao longo do tempo. O gráfico a seguir resume os dados obtidos ao longo do experimento, né? E você olha aqui o gráfico, né? Olha, só de olhar o gráfico rapidamente, você descobre que B e C são reagentes, né? Porque no início eu tenho 1 mol por litro e passado o tempo foi diminuindo as suas concentrações, ou seja, eles foram sendo consumidos, né? E você descobre que A é seu produto, né? Porque no tempo igual a zero eu não tinha nada, mas passado o tempo eu vejo que foram formados 0,4 mols por litro. E mais ou menos aqui, né, turma? Eu vejo que as concentrações param de variar, né? Então foi nesse instante que o sistema atingiu o equilíbrio. Bom, só olhando para o gráfico eu consigo tirar essas informações, né? Aí vamos voltar ao exercício. Ele fala assim: a respeito do experimento foram feitas algumas afirmações. Ele me dá aqui 4 afirmações e pede aqui: estão corretas apenas as afirmações. Eu tenho que analisar afirmação por afirmação, correto? Então vamos lá para a primeira afirmação. A e B são reagentes e C é produto. Como eu já tinha dito, né? Você vê que aqui essa afirmação está falsa, né? Por quê? Eu mostrei para vocês lá no comecinho, aqui vamos analisar com mais tranquilidade, né? Você olhando por esse gráfico, você vê que as concentrações, como eu já tinha dito, de B e C diminuem, ou seja, estão sendo consumidos. Então, se B e C diminuem, estão sendo consumidos, eles são os nossos, o quê, meus amores? Nossos reagentes, né? E você vê que a concentração de A, ela aumenta, ou seja, ela é o meu produto, A ao produto. Então, no começo, eu só tenho reagente, né? No começo, eu só tenho reagente e não tenho nada de produto. Passado um certo tempo, né, os reagentes são consumidos e assim eu formo os produtos. Então, por isso que a primeira afirmação é falsa, porque ele disse que A e B são reagentes. Não. B e C são reagentes e A é produto, né? Então, a primeira afirmação falsa, extremamente falsa. Beleza, vamos para a segunda afirmação. Ele fala assim: a reação química pode ser, né? A reação química pode ser representada corretamente pela equação B mais 2C dando A. Você fala: ó, como eu vou saber isso? Olhe para o gráfico, olhe para o gráfico. A chave do sucesso é o gráfico. Você vê que B, no começo, você tinha 1 mol. E depois de atingir o equilíbrio, você tem 0,6 mols por litro, né? Você tinha 1 mol por litro e no atingido o equilíbrio eu tenho 0,6 mol por litro. Eu tinha 1 mol por litro. Atingido o equilíbrio, eu tenho 0,6 mol por litro. Ou seja, foram consumidos quantos mols por litro de B? 0,4. Ah, tá, calma. Faço o mesmo raciocínio para C. No começo eu tinha 1 mol por litro de C e no equilíbrio eu vejo que eu tenho 0,2 mols por litro. Ou seja, foram consumidos 0,8 mols por litro de C. Você fala, até aí tudo bem, Gabiru? Tá. Agora repare em A. No começo não tinha nada, depois eu tenho no equilíbrio 0,4 mols por litro. Então, formou 0,4 mols por litro de A. Olhem só que proporção eu tenho. Eu tenho 0,4 de B para 0,8 de C para 0,4 de A. Ou seja, eu tenho uma proporção 1 para 2 para 1. Eu tenho a proporção 1 para 2 para 1. Ou seja, eu posso sim representar esta equação química por 1B mais 2C dando 1A. Olha só, 1B mais 2C dando 1A. Então, a segunda afirmação, verdade. A segunda afirmação, verdade. Bastava você analisar quanto que foi consumido e quanto que foi produzido de cada um. Beleza? Vamos para a terceira afirmação. Não houve consumo completo dos reagentes, sendo atingido o equilíbrio químico, né? A gente já viu isso, né? A gente viu que no equilíbrio eu tinha aqui, né, 0,6 de B, olha só, tenho 0,6 de B, e eu tenho de C, eu tenho 0,2, né? Eu vejo que quanto que reagiu de B, né? Reagiu de B 0,4, quanto que reagiu de C? 0,8, e no começo eu tinha 1 mol, ou seja, não foi mesmo consumido todos os reagentes, né? Lógico, quando você tem um equilíbrio químico, o que eu falei quando você tem um equilíbrio químico? Coexistem reagentes e produtos. O que eu quero dizer com isso? Sempre sobra reagente, né? Sempre que você tem equilíbrio químico, sempre sobra reagente.
Então, a terceira afirmação, verdade, 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 verdade. Veja bem, aqui, moçada, eu vejo quanto que eu tenho no equilíbrio de cada um dos reagentes. Isso mostra que sobrou reagente. Beleza? Vamos para a afirmação 4. A afirmação 4. A constante de equilíbrio dessa reação no sentido de formação de A nas condições do experimento é menor do que 1. Bom, eu tenho a equação química da reação, né? E nós já descobrimos isso. Né? Então, pela equação, eu consigo fazer o quê? A expressão da constante, que é concentração de A, ou seja, do produto, dividido pelas concentrações dos meus reagentes. Né? Produto dividido pelos reagentes. E por que aqui é 2, Gabi? Porque aqui é 2. Concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes, no caso aqui é 1, né? Não precisava nem pôr, dividido pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes. Aqui também vai ser 1 e aqui é 2. Você fala, fácil demais, hein, Gabi? Eu falo, ainda bem. Bom, pensado isso, eu volto ao gráfico e eu vejo que eu tenho as concentrações de cada um dos participantes no equilíbrio. Eu venho aqui e substituo. Qual a concentração de A no equilíbrio? 0,4 mols por litro, dividido. Concentração de B, 0,6 mols por litro. Concentração de C, 0,2 mols por litro elevado ao quadrado, porque aqui é ao quadrado, porque aqui é 2, não esqueçam disso. Faço essa contica, chego em 16,67. Oh, meu Deus, 16,67 é maior do que 1? Sim, é. Então, esta afirmação, ela vai ser o quê? Falsa, 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 falsa. Então, assim, eu ficarei com a letra B de bola, aonde apenas a afirmação 2 e 3 estão corretas. Beleza, meus amores? Exercício 2, meus amores. Bora lá? O hidrogênio pode ser obtido do metano de acordo com a equação da reação em equilíbrio. CH4 mais H2, né, dando CO mais 3H2. Olhem só, essa reação já está balanceada, ele já me dá aqui esse equilíbrio, está maravilhoso. Ele fala assim, a constante de equilíbrio desta reação, Kp, Kp, quando você usa as pressões parciais, é igual a 0,20. Então, você já sabe que o Kp desta reação é 0,20. Fechou. Numa mistura, os gases em equilíbrio, olha só, em equilíbrio, a 900 graus Celsius, as pressões parciais de CH4, água, são iguais, olhem só, a 0,4. Então, CH4 e água, né, as pressões parciais aqui desses gases, né? Então, a água gasosa, ela entra, né? Porque a água só não vai entrar quando for solvente, né? Quando for líquido puro. Então, aqui, esse tem pressão de 0,4, esse também tem pressão de 0,4, e ele fala que a pressão parcial do H2 é 0,3. Tá. E ele fala assim, letra A, escreva a expressão da constante de equilíbrio. Tá, como ele deu Kp, eu vou escrever em relação às pressões parciais. E letra B, calcule a pressão parcial de CO. Realmente ele não deu no texto, né? Então nós vamos lá, vamos começar pela letra A. Eu tenho a reação que eu extraí do texto. Então, a expressão da velocidade vai ser como, né? Kp é igual a pressão de CO elevado a 1, pressão parcial de CO elevado a 1, vezes a pressão de H2 elevado ao cubo, dividido pela pressão de CH4 elevado a 1, vezes a pressão da água elevado a 1. Então, nesse exato instante, Gabiru, eu ia ter que colocar elevado a 1? Não, eu ponho porque estou dando aula, mas neste exato instante eu tenho aí a expressão da constante, né, de Kp, a expressão da constante de equilíbrio Kp, que a letra A me pedia. Fácil, extremamente fácil. Produto dividido pelo reagente. Aqui eu estou colocando as pressões parciais, porque o texto me deu tudo em pressão, 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 pressão. Agora eu vou para a letra B de bola. Vamos para a letra B. Ele fala, calcule a pressão parcial de CO no equilíbrio. Você fala, oh meu Deus, eu vou aqui voltar ao texto, né? Voltei ao texto. Ele fala, a constante desta reação Kp é igual a 0,20. Então eu tenho que a expressão aqui é 0,20. E ele fala para você assim,
que as pressões parciais de metano e águas é igual a quanto? São iguais a quanto? São iguais a quanto? 0,4. E a pressão parcial de H2, 0,3. Então fica fácil, extremamente fácil. Porque olhem só, Kp é igual pressão parcial de CO vezes pressão parcial de H2 elevado ao cubo dividido pela pressão parcial de CH4 vezes a pressão parcial da água. Então agora ficou muito simples, né, meus amores? Porque basta você substituir os valores. Olhem só, aqui o Kp 0,2, maravilha. Pressão parcial de CO, nós desejamos descobrir. Pressão parcial de H2 ele nos deu 0,3 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque, olha só, o coeficiente estequiométrico. Então eu tenho a pressão de CO vezes a pressão de H2, que é 0,3 ao cubo, tudo isso dividido pela pressão de metano, que ele diz que é igual a quanto? 0,40 vezes a pressão parcial da água, que ele diz que também é 0,40. Aí fica fácil demais, mais. Eu faço essa conta, né, meus amores? Eu vou ter que 0,20 vezes 0,40 vezes 0,40 é igual à pressão de CO vezes 0,3 ao cubo. Resolvendo essa continha, eu chego que a pressão parcial de CO, eu faço a multiplicação aqui, passo esse 0,3 ao cubo dividindo, e eu chego na pressão de CO, vai ser igual a quanto, minhas crianças lindas? 1,18 atm. Muito fácil, né? Essa é a resposta da letra B. Certinho, meus amores? Exercício 3. Vamos lá, minhas crianças lindas, vamos lá. FUVEST. Cobalto pode ser obtido a partir de seu óxido por redução com hidrogênio ou com monóxido de carbono. São dadas as equações representativas dos equilíbrios e suas respectivas constantes a 550 graus Celsius. Ele me dá a reação 1, a reação 2 e as suas constantes de equilíbrio, onde ele chamou da equação K1, né, e da equação 2 de K2. Você fala, tranquilo, até aí tá fácil. Mostre como pode-se obter a constante K3 do equilíbrio representado por CO mais água, dando CO2 mais H2 a 550 graus Celsius, a partir das constantes de equilíbrio 1 e 2. Você fala, meu Deus do céu, como eu vou fazer isso? Calma, vamos devagar. Primeira coisa, eu tenho as duas equações, certo? Você fala certo. Eu quero a constante de equilíbrio dessa daí que eu vou chamar de global. A partir dessa global, eu vou manipular aquelas outras. Ai, professor, isso é lei de Hess. Quase, parece, mas não é, né? Então eu vou lá devagarzinho. Eu vejo que eu tenho CO aqui deste lado, do lado dos meus reagentes. É onde eu encontro CO. Ai, Gabi, CO eu encontro aqui, ó, do lado dos reagentes. Então eu vou manter a etapa 2. Eu mantenho a etapa 2, copio ela, tranquilo. Se eu mantive a etapa 2, né, eu copiei apenas, eu vou manter o valor da constante. Então continua sendo 490, não preciso mudar nada, está maravilhoso. Passo para a próxima substância. Quem é a próxima substância? Água! Água eu encontro do lado dos reagentes na global. Porém, eu encontro água do lado dos produtos. Na etapa 1, o que eu tenho que fazer com a etapa 1? Falem para mim, contem pro Gabi. Diga. Inverte. Achou que travou de novo? Não, era eu. Então, inverte a etapa 1. Invertemos a etapa 1. Beleza, Gabi. Só que aí, o que você faz quando você inverte a etapa? O que acontece? Você vai ter uma nova constante. E qual vai ser a constante? Vai ser 1 dividido pelo valor da constante da reação que você inverteu. Então vai ficar 1 dividido por 67. Eu expliquei isso, eu provei isso na teoria. Inverteu a reação, você vai pegar a nova constante, vai ser como? Vai ser 1 dividido pelo valor da constante da reação que você tinha antes de inverter. Pelo amor de Deus, não pode esquecer disso. Tá, eu quero então agora fazer o quê? Eu vejo que eu posso cortar CO
Sólido de um lado, cobalto de um lado, cobalto do outro. Morreu, morreu. Olhem só, dá para cortar mais alguém? Você fica aqui, dá para cortar o óxido de cobalto de um lado com o óxido de cobalto do outro. Morreu, morreu. Cortou, cortou. Cut, cut. Sobrou quem? CO, mais água, mais água. Maravilha. CO2, aqui, mais H2. Perfeito. Então agora eu quero K3. Como que eu encontro a constante K3? A constante da global. Eu já falei isso. A constante, ela vai ser o quê? Ela é o resultado da multiplicação. Da multiplicação das constantes das etapas. Então eu vou pegar as constantes das etapas e multiplicar. Multiplicar. Não esqueçam disso. Não confundam com lei de Hess, hein? Não confundam com lei de Hess. Aqui eu vou multiplicar. Então K3 vai ser igual K2, que é 490, vezes 1 sobre 67. Pego, faço essa continha e chego em 7,3. Então, o meu K3 vai dar 7,3. Não esqueçam que a constante da global, ela é resultado da multiplicação das constantes das etapas. Beleza, meus amores? Muito obrigado, bons estudos e tchau, tchau!